Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 19 de agosto de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento virtual eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Tiago Murbach, representação fiscal. Registro também a presença dos advogados que farão a sustentação oral e acompanharão os julgamentos, Dr. Walter Lobato, doutora Karina Zamay, Dr. Murilo Marco e Dr. Walter Bussamara. Bom, senhores, dando início aqui aos trabalhos, eu vou propor aqui uma inversão da pauta, iniciando pelo processo 40.87.115, Vitória Steinbruch, processo de relatoria do Dr. Rubens e vista do Dr. Rogério. Dr. Rubens, o doutor já fez a leitura do voto na sessão passada, então eu passaria a palavra direto para o Dr. Rogério, para que ele faça, acho que o resumo do voto, se for assim, melhor, né? Ou então a leitura do voto, como o doutor Rogério achar melhor, e depois eu devolvo a palavra para o relator. Pode ser assim, doutor Rubens? Para otimizar melhor os trabalhos? Então, doutor Rogério, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vou começar. Eu prefiro ler alguns trechos, presidente, para não ter uma lógica aqui na minha fala. Anota inicialmente que, por decisão proferida pela Câmara Superior, o presente feito retorna a essa Câmara para a reanálise acerca dos argumentos e documentos produzidos pelas partes contra a exigência do DSMD sobre Clube de Investimento da Eleitop, Banco Fibra, saldo em contas e ações, saldo em conta em ações. Sobre tais bens, argumenta a autuada, em síntese, a inexistência de doação, pois em relação ao fundo de investimento, já era titular desde 2001 e quanto aos saldos e ações, detinha rendimentos suficientes decorrentes de aplicações financeiras para suportar os respectivos valores. Pois bem, em primeiro lugar, observe... Desculpe, vou retomar. Pois bem, em primeiro lugar, observo que, embora conste na declaração de imposto de renda 2012 de Benjamin a doação em favor da autuada do montante de R$ 31.622.168,65 e o destaque dos respectivos bens para a declaração de imposto de renda de Vitória, nas declarações dos anos 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005, não consta no campo pagamentos e doações efetuados os valores relativos ao clube de investimento, Eleitop, e os saldos em conta e ações, apesar desses bens terem sido declarados em bens e direitos como sendo de propriedade da autuada. Tais informações são relevantes, pois somente dessa maneira seria possível vincular a origem dos valores declarados em nome da autuada nas declarações de imposto de renda de Benjamin. Aliás, no Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual 2006, consta o seguinte: na doação em espécie, o devedor deve informar na relação de pagamentos e doações efetuados o valor doado, o nome e o número de inscrição no CPF do beneficiário. E da mesma maneira, a resposta à pergunta 448 do Perguntas e Respostas da Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. A inobservância desse procedimento, a meu ver, implica em prestação deficiente de informações, quiçá a omissão, impedindo, pois, o pleno conhecimento do fisco acerca da doação realizada.
Por certo, os sistemas da época não possuíam parametrizações suficientes como as de hoje, a ponto de conseguirem detectar tais negócios quando apenas declarados no campo bens e direitos, vale dizer, ainda que indicado o CPF do beneficiário. Tal circunstância, de certa maneira, compromete ou prejudica o intercâmbio de informações econômico-fiscais e a prestação de multa-assistência na fiscalização de tributos decorrentes do convênio de cooperação técnica firmado entre a Receita Federal e a Cefaz São Paulo. Relativamente ao alegado empréstimo, não há nos autos contrato firmado, de modo que não se pode admitir que a prova da inexistência de doação se restrinja à declaração unilateral, sendo certo que são insuficientes declarações, meros extratos e outros elementos superficiais para a comprovação da verdadeira origem dos recursos. Assim, que pese a afirmação da autuada de que os ditos bens já seriam de sua titularidade muito tempo antes de 2012, a meu ver, não convencem, pois não obstante inexistir nas declarações de imposto de renda de Benjamin a declaração de doação, o que somente ocorreu a partir da declaração de 2012, não há certeza a que título, de fato, aqueles valores foram informados como sendo supostamente propriedade de Vitória. Aliás, convém transcrever trecho da conclusão adotada pelo STJ quando da definição do tema 1048 dos recursos repetitivos. Em conclusão, em se tratando do imposto de transmissão de bens ou direitos mediante doação, o fato gerador ocorrerá: 1. No tocante aos bens imóveis, mediante efetiva transcrição realizada no registro de imóveis. 2. Em relação aos bens móveis ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará mediante tradição, eventualmente objeto de registro administrativo. No caso em exame, se a tradição dos valores relativos ao clube de investimento do Leitop e os saldos em conta em ações se deu no ano calendário 2011, conforme DIRF, Declaração de Imposto de Renda, não se cogita na ocorrência de decadência. E não há que se falar em mero erro formal, muito menos ignorância quanto ao preenchimento das declarações, especialmente em razão da existência de declarações retificadoras, como, por exemplo, as dos exercícios 2011 e 2010. Por fim, relativamente aos juros, o índice aplicado é aquele estabelecido nos artigos 20 e 22 da Lei 10.705 de 2000, e não da Lei 13.908 de 2009. Por tais razões, presidente, eu acompanho o voto do relator. Doutor Rogério, parabenizo pelo voto. Bom, eu tinha uma certa dúvida, né? Mas acho que o doutor já acabou sanando essa dúvida com a sua análise. Doutor Rubens, alguma observação? Eu não sei se o doutor Tiago participou da sessão original desse auto, doutor Tiago. Não, doutor, não participei. Ah, tá. É o Acho que seguinte. foi em julho, né? Eu acho que foi em julho. Foi. A Câmara Superior devolveu o processo para que a gente analisasse pontos específicos a respeito de uns valores na conta da filha do doutor Benjamin. E ele além de toda a análise que o doutor Rogério fez, o meu foco foi o seguinte: olha, o fato de haver valores na conta de alguém não caracteriza uma doação, porque isso pode ser fruto de muitas coisas, né? E isso para determinar o termo inicial do período decadencial, o termo onde o fisco onde o tributo poderia ter sido lançado, né? Que é o que o 173 fala, é isso. Ele não vincula o prazo ao fato gerador, ele vincula o prazo ao momento em que o tributo poderia ter sido lançado. E se eu, por exemplo, coloco valores na conta da minha filha, simplesmente faço isso, não significa que eu estou doando esse dinheiro. Eu posso estar emprestando, posso estar ressarcindo, posso estar fazendo muitas coisas. E então a presença de valores na conta de terceiros, oriunda da minha conta, não caracteriza doação. O fisco não pode lançar um imposto em cima disso, né? Porque não existe doação, existe dinheiro, um valor na conta de outra pessoa. A título de quê? Ninguém sabe, né?
E isso só se caracterizou uma doação no momento em que as partes assim o declararam na declaração de imposto de renda. E isso foi uma doação. Aí que essa doação se caracterizou, porque no termo do Código Civil, a doação é um contrato, né? Então, se for de baixos valores, pode ser uma coisa oral, tudo, mas em milhões de reais, ela precisa de ter um contrato que caracteriza a doação. Ou na falta desse contrato, qualquer manifestação das partes que diga, olha, isso é uma doação. Isso só aconteceu na declaração de imposto de renda. Então, o defendente fala, não, olha aqui, ó, os valores estavam lá há muito tempo. Eu falo, ok, estavam lá, mas estavam lá a que título de quê? O fisco poderia ter autuado antes que você dissesse que aquilo era doação? Não. O fisco chegasse para autuar, você ia falar assim, isso não é doação. Isso é um empréstimo, isso aí é outra coisa, né? Então, esse foi o meu ponto. E bem aprofundado aí em outros aspectos pelo Dr. Rogério. Por isso que nós estamos negando o provimento ao recurso de ordinário, né? E a questão do recurso de ofício, a gente está só repetindo o que já foi decidido antes, porque não está no escopo do nosso julgamento aqui, o recurso de ofício. Presidente, Ok, obrigado, doutor. presidente, se me permite, Pois não. eu precisava fazer só uma retificação no voto, uma coisa bem mínima Claro. que eu acabei percebendo agora. Deixa eu só habilitar aqui. Habilitado. Doutor Odilo, alguma observação? Não, eu acompanho o relator. Muito bem. Feito, presidente. Obrigado. Então, não havendo outros esclarecimentos, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Deixa eu só conferir aqui, não tem nenhuma mão levantada, nada. Bom, vamos lá. Iniciar a votação. Então, muito bem, o processo 48.7.115, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício foi conhecido e não provido. Deixa eu só ver a doutora que está aqui, doutora Karina. Doutora Karina, então esse é o resultado. Tá bom, muito obrigada. Bom dia Obrigada, novamente. viu? Bom dia. Muito bem, encerrar o julgamento. Ok. Então, vamos para o próximo. O processo 41.34874, APERAM, processo de minha relatoria. Está presente o doutor Walter Lobato. Doutor Walter, eu vou fazer só um bom dia, doutor Walter. Eu vou fazer aqui só uma breve leitura do relatório, aqui só a leitura das acusações, eu acho que já é o suficiente. E eu passo a palavra para o senhor, tá bem? Perfeito. O voto já está disponível aí para os senhores. Deixa eu só ver aqui. Bom, então nós temos acusação de deixar de pagar o imposto por emissão na escrituração de registro de saídas
Opa, só um minutinho que eu perdi aqui o... Agora sim. Por emissão e escrituração de registro de saídas na FD. Este item consta lá do demonstrativo 01. Foi discriminado como natureza das operações o retorno de mercadorias recebidas para industrialização e não aplicadas no referido processo. Devidamente notificado, o autuado não comprovou a natureza destas operações. Outro item é de crédito indevido, por meio de escrituração no registro de entradas de sua FD, de notas fiscais eletrônicas referentes a operações de entradas de amostra grátis. Item 3, crédito indevido. O contribuinte emitiu nota fiscal referente a uma operação de devolução de venda e foi notificado a comprovar a forma, na forma do disposto do artigo 453, que as mercadorias não foram recebidas pelo destinatário. Porém, em resposta à notificação, o contribuinte não comprovou a origem do crédito. O item 4, deixar de solicitar o cancelamento de notas fiscais. Item 5, emitir as notas fiscais eletrônicas sem as correspondentes entradas de mercadorias no estabelecimento. Com relação, prossegue aqui os itens em discussão. Os itens 1, 4 e 5. Deixa eu só ver aqui, só para não cometer nenhum equívoco. Eu fiquei na memória achando que esse era o processo que tinha pagamento, mas acho que não teve. Não teve, né, doutor Walter? Teve o pagamento da infração 2. 2, isso eu tinha na memória, ele está aqui no meio do relato, mas agora eu estou fazendo um resumo do relato, então ótimo. Então, prossegue, com exceção do item 2, prosseguem os demais itens em discussão. Bom, doutor Walter, eu acho que é o que basta, passo a palavra para o senhor. Bom dia a todos, muito obrigado. Ilustríssima relatora, ilustríssimos julgadores, caros colegas presentes. Eu vou ser bastante breve na questão, mas eu gostaria de me ater mais à operação realizada, porque a acusação fiscal principal, que é a infração número 1, ela diz respeito a operações de retorno lastreadas pela recorrente, que não poderiam ter sido consideradas como não tributadas. Aqui nós estamos envolvendo 2 empresas do mesmo grupo e 3 estabelecimentos. A Cesita, perdão, é porque eu sou ainda da época da Cesita, hoje o nome Aperam Inox, tem uma planta industrial de produção de aço inox aqui em Minas Gerais. Ela tem também um estabelecimento em Campinas, que ela remetia os produtos para lá. Desse estabelecimento em Campinas, remetia-se, então, tais produtos para essa segunda empresa, e aqui autuada, essa é a verdadeira autuada, Aperam Inox Serviços para Industrialização. Muito bem. O que aconteceu, os fatos que se deram nos autos, é que quando a Aperam Inox Indústria, vamos chamar assim para ficar mais fácil distinguir, remeteu as mercadorias para o seu estabelecimento em Campinas, e o estabelecimento de Campinas remeteu para a Aperam Serviços, de forma equivocada, o estabelecimento Aperam Inox Indústria também remeteu notas fiscais para a outra empresa, Aperam Inox Serviços. Então, nós temos um erro sistêmico da Aperam Indústria, que remeteu 2 notas fiscais sobre a mesma operação. Remeteu para o seu estabelecimento em Campinas, repito, e esse estabelecimento em Campinas, corretamente, remeteu as mercadorias para o estabelecimento que fazia o beneficiamento
que é a Aperam Serviços, e uma segunda nota fiscal, que a Aperam Indústria remeteu diretamente a essa empresa autuada. Essa situação gerou uma inconsistência nos registros contábeis da unidade autuada, tendo em vista que, ao mesmo tempo, ela recebeu mercadorias por contas do CFOP 5901, da Aperam Inox Campinas, e também recebeu documentação fiscal com envio simbólico das mesmas mercadorias diretamente da usina em Timóteo, aqui em Minas Gerais, CFOP 6924. Por conta disso, é que houve uma emissão por parte da Aperam Inox Serviços, empresa autuada, para a remessa simbólica, primeiro, né, a remessa de devolução à Aperam Inox Serviços Campinas, que é a operação correta, que a própria fiscalização não glosou, que está tudo certo, mas que também teve que devolver simbolicamente para anular essa remessa ou essa emissão equivocada da Aperam Indústria para a Aperam Inox Serviços. E são essas notas fiscais que se procurou emitir para corrigir o erro cometido pela Aperam Indústria, que a Aperam Inox Serviços foi autuada, glosando, portanto, a operação ao argumento que, como não se tratavam de devoluções, uma vez que as devoluções haviam ocorrido diretamente ao estabelecimento de Campinas, deveria ser recolhido o ICMS. É preciso a empresa, então, como é uma empresa secular, uma empresa que tem todas as suas todos os seus controles de auditoria interna, de auditoria externa, de compliance, a empresa, então, a bem da transparência, encomendou nos autos um laudo para que se demonstrasse exatamente isso, ou seja, para que se demonstrasse que aquelas notas fiscais emitidas visavam meramente corrigir uma emissão pela indústria aqui em Minas Gerais equivocada, ou seja, uma emissão de documentação fiscal que acabava gerando nela uma duplicidade que não existia na prática, que não existia no mundo real. E por isso essas notas foram emitidas. Se houve erro, o erro é da Aperam Indústria, do estabelecimento em Minas Gerais, uma vez que ficou comprovado nos autos que não houve entrada dessa segunda nota fiscal emitida no estabelecimento de São Paulo da Aperam Serviços. A Aperam Serviços, repito eu, recebeu isso, ou essas mercadorias, no estabelecimento da Aperam Indústria em Campinas. E, portanto, o que se pede, o que mais se pede aqui nesses autos, é que se tenha a análise de que, se algum erro formal aconteceu, volto a dizer, é um erro de natureza formal, ou seja, ou da indústria aqui de Minas Gerais, ou, se quiser, o recebimento dessas notas fiscais ou a contabilização no estabelecimento da serviços. Mas não se pode jamais tributar essa operação, porque não é uma operação efetivamente que se circulou mercadorias. Não houve saída de mercadoria, volto a dizer, mas emissão de documentos fiscais que visavam corrigir uma distorção causada por essa dupla emissão de notas fiscais oriundas da Aperam Inox Indústria em Minas Gerais. E foi exatamente o que restou constatado no laudo pericial realizado, em que permito resumir, em que ele diz que as notas fiscais emitidas com o CFOP 6903 da Inox Serviços, que constam do item 1 do auto de infração, não dizem respeito a operações de saídas tributáveis, mas meras devoluções emitidas para anular os efeitos das notas fiscais emitidas indevidamente com o CFOP 6924 pelo estabelecimento Aperam Inox em Timóteo, Minas Gerais.
Ainda que se considere equívoco no CFOP escolhido pela Peran Serviços, sendo mais adequado, nesse caso, para documentar a operação de devolução, o CFOP 6925, a análise do fluxo de notas demonstra a inocorrência de operação tributável ou de remessa para industrialização para o estabelecimento situado em Timóteo, mas mera devolução tardia das mercadorias recebidas e que entravam em seu estabelecimento em razão do procedimento fiscal equivocado adotado pelo estabelecimento mineiro. Considerando que as referidas notas de remessa simbólica 6924 foram emitidas sem o destaque do imposto, as respectivas notas de devolução, igualmente, não sofrem incidência do ICMS. Em todos os documentos fiscais e operações analisadas, é possível verificar que as operações neles documentadas sempre encaminharam um número idêntico ou inferior à quantidade de mercadorias recebidas nos documentos fiscais referenciados, não tendo sido ainda identificada somente a origem de 9 dessas centenas de notas, 9 notas fiscais de CFOP 6924. Repito, se houve infração cometida pela Peran Inox Serviços, a sua natureza é meramente formal, consubstanciando mera inobservância de requisito regulamentar, que não significa qualquer prejuízo ao erário. Portanto, o que a empresa clama é que nós consigamos não dar continuidade a algo que se demonstra claramente nos autos não ter havido saída não tributável. Se não houve saída de mercadoria, se não houve a comprovação da saída de mercadoria, não se pode, portanto, cobrar o ICMS. A empresa, tanto no seu estabelecimento em São Paulo, quanto a outra empresa, a indústria, com seu estabelecimento em Campinas e em Timóteo, está perfeitamente em consonância com qualquer tipo de diligência ou perícia que se realize nesses autos, para demonstrar efetivamente que há um equívoco de emissão de nota e, a posteriori, uma tentativa de correção desses equívocos, mas que não é possível, ou pelo menos com todas as escusas, não se deveria dar continuidade à cobrança de um ICMS que, de resto, não existiu operação de circulação. Quanto à questão das multas, para finalizar, consta também dos autos valores de multas bem acima do valor do próprio ICMS cobrado e que uma acaba se acumulando à outra e, por isso, há um pedido subsidiário de se cancelar as multas arbitradas. São só essas considerações. Voltando a repetir, a empresa não desconsidera os fatos alertados pela fiscalização, as premissas adotadas pela fiscalização. A operação é essa ocorrida e não há controvérsia nos autos da operação em si. O que há se essas notas fiscais emitidas, que visavam corrigir um erro de um estabelecimento em Minas Gerais, não da empresa, mas de uma empresa industrial do grupo, se a forma como ela corrigiu poderia ensejar não um erro formal, mas a cobrança de ICMS numa operação que não houve circulação de qualquer mercadoria. São só essas considerações e agradeço muito a paciência da senhora e dos senhores de terem me ouvido. Muito obrigado. Dr. Walter, de início, eu parabenizo pela sustentação, pela objetividade, pela defesa. Então, eu vou passar aqui ao voto, mas eu vou fazê-lo de forma resumida, porque depois o doutor terá acesso aí quando da publicação deste voto. Bom, em relação às nulidades que foram arguídas, eu afasto todas as arguições aqui, feitas pela autuada, e então eu começo lá pela... Deixa eu ver que item aqui. Começo lá no voto no item 12. Relativamente ao item 1, a autuada é acusada de falta de pagamento do imposto por emissão e escrituração das notas fiscais eletrônicas. Notas fiscais eletrônicas
referentes às operações tributadas como não tributadas. Para comprovar as infrações dos itens 1, 4 e 5, o fisco apresentou, deixa eu aproveitar para fazer aqui algumas alterações, apresentou demonstrativos, relatório circunstanciado, transcrições de campos das notas fiscais, notificação e resposta da autuada, registro de saída e entrada, conforme consta lá das folhas 6 a 332. Como já mencionado, entendo que, relativamente ao item 1, como já mencionado, entendo que não há qualquer vício a ser apreciado, na medida que a infração encontra respaldo legal e redigida de forma clara, valendo o mesmo para a capitulação da multa. Os documentos juntados pelo fisco, lá do demonstrativo, em especial o demonstrativo 1, relativamente ao item 1, são operações de retorno de mercadoria recebida para industrialização não aplicada no referido processo, relativas ao período de janeiro a junho de 2016. A autuada foi instada a comprovar a entrada de tais mercadorias, notificação de folhas 131, 134, informando que tais notas teriam sido emitidas por um erro de sistema na filial de Minas. A autuada apresentou arquivos XML com notas fiscais eletrônicas de remessa de industrialização no período de 2011 a 2013, o que consta das folhas 208 a 253. No entanto, em que pese o empenho da autuada em apresentar a justificativa sobre o erro do sistema de sua filial de Minas, o fato é que não houve comprovação de entrada de mercadorias em seu estabelecimento, não restando plausível a tese defensiva. Mesmo o laudo apresentado pela autuada não tem o condão de afastar o trabalho fiscal, conforme manifestação do próprio FR. Eu transcrevo aqui as folhas 671, 672 da manifestação da FR, que eu vou pedir vênia para não ler. Sigo no voto. Faltando um item aqui. Sigo no voto. O trecho acima destacado, muito bem analisado pelo FR atuante, não deixa dúvidas. Deixa eu só modificar aqui. Não deixa dúvidas, a meu ver, sobre o acerto fiscal. Portanto, mantenho o item 1. Relativamente ao item 4, a acusação é de deixar de solicitar o cancelamento das notas fiscais eletrônicas. O item 5, a autuada é acusada de emitir notas fiscais eletrônicas sem as correspondentes entradas de mercadorias no estabelecimento. A defesa não enfrenta os itens 4 e 5, como também não oferece documentos que eventualmente coloquem em dúvida o trabalho de fiscalização. Alegações genéricas, como problemas logísticos quanto ao registro de operações, sem a devida comprovação e fundamentação legal, para afastar o trabalho fiscal. A boa-fé invocada pela autuada e a alegação que não causou prejuízo ao erário não serve como justificativa para as acusações. As infrações e penalidades foram devidamente descritas, fundamentadas em legislação válida, eficaz e vigente, inexistindo qualquer irregularidade de sua aplicação, como consta do AIM. Entendo que não é o caso de relevação ou redução das multas, especificamente pelo fato dos requisitos do artigo 527-A não terem sido preenchidos. É possível notar que a autuada é empresa de grande porte, possui antecedentes, segundo o que foi apresentado pela douta representação. Observa aqui que a representação protocolou uma petição recente acerca da nova redação da taxa Selic, da redação da súmula 10 a respeito da taxa Selic. Então, por fim, o recurso ordinário eu conheço e dou parcial provimento para aplicação da nova redação da taxa Selic, limitando os juros à taxa Selic, na forma da súmula 10. Relativamente ao recurso de ofício, esse em razão aqui do item 3. E eu trago aqui um destaque da decisão monocrática, que está lá nas folhas 724 e 725. Os motivos aqui, as razões pelas quais esse item foi cancelado. Bom,
O inconformismo da Fazenda consiste no crédito indevido do imposto de origem não comprovada relativamente à nota fiscal 289142, supostamente referente a uma operação de devolução de venda. Instado a comprovar que as mercadorias não foram recebidas pelo destinatário e retornaram à empresa, a autuada apenas apresentou a nota fiscal 288631. Em seu parecer, o recurso de ofício da representação lançou as seguintes alegações. Aí eu trago aqui os itens 17 a 19 da manifestação da representação, do parecer da representação, que fala sobre a inconsistência dos dados na nota fiscal. Enfim, eu também vou pedir vênia para não ler esse trecho. Continuo lá no item 33. E, não obstante conste a anotação acerca da devolução das mercadorias, folha 593, apenas com a posição de carimbo da destinatária, o maior peso, a meu ver, para não comprovação da devolução das mercadorias, foi o fato de a nota fiscal 289142, que está lá nas folhas 277, não registrar a nota fiscal de origem, razão pela qual entendo que não merece provimento, de forma que entendo que merece provimento o recurso de ofício. Só para fazer uma parte aqui, eu não encontrei nenhum registro na nota fiscal, que supostamente seria de devolução dessa mercadoria, qualquer referência à nota fiscal da acusação deste item 3. Então, isso para mim foi o maior peso, e não obstante tenha lá, conste um carimbo, sem assinatura, sem identificação de quem eventualmente promoveu aqui a devolução. Então, eu entendo que não restou comprovado. Portanto, o recurso ordinário, conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento para aplicação da nova redação da súmula 10 deste tribunal, e conheço do recurso de ofício para, no mérito, dar-lhe provimento restabelecendo o item 3. É como voto, senhores. Enquanto eu vou fazer as correções, eu deixo a palavra aberta na sequência, doutor Rogério, doutor Rubens e doutor Odilo, por fim, a representação. Presidente, sem considerações. Considerações. Também não tenho considerações. Sem considerações, presidente. Obrigado. Então, só vou salvar aqui. Então, a questão antecedente. Conhecido, não provido. Conhecido, provido, ofício. Bom, então eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, doutor Walter, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício foi conhecido e provido. Esse é o resultado final. Obrigado, Muito obrigada, doutor Walter. Isabel. Bom dia a todos, ótimo trabalho vocês aqui. Bom dia para o senhor também. Vamos encerrar o julgamento. Ok. Bom, senhores, agora nós vamos na sequência da pauta. O próximo processo 4039040, Eurofarma, processo de relatoria do Dr. Rubens. Está presente o Dr. Walter. Bom dia. Para a realização de sustentação oral. Então, Dr. Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o doutor
para a realização de sustentação oral. Bom dia a todos, obrigado, presidente. São 3 acusações fiscais. A primeira delas é de acusação de falta de pagamento do ICMS, obtidas apuradas em levantamento fiscal. O item 2, recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, apurado também por levantamento fiscal. O terceiro, um crédito indevido, com utilização indevida. Após a devida notificação fiscal, o autuado informou que havia remetido mercadorias com utilização indevida de alíquota de 18%, quando o correto seria 12%, tem direito à restituição do imposto pago a maior. Contudo, o contribuinte não cumpriu os requisitos da portaria CAT 83/91. Esse é o panorama das acusações fiscais. Eu passo a palavra ao Dr. Walter. Bom dia a todos, ilustríssima presidente, ilustríssimo relator e demais julgadores. Como já antecipado, trata-se de ICMS apurado por meio de levantamento fiscal, com base no artigo 509 do regulamento do ICMS, por conta de supostas omissões de entrada e supostas omissões de saída, o que acarretou na cobrança do imposto, ficando restrita essa sustentação oral, portanto, as infrações de números 1 e 2. Esse é o segundo recurso ordinário no processo. O primeiro já ensejou uma conversão de julgamento em diligência, onde foram excluídas operações que anteriormente haviam sido fiscalizadas, com uma substancial redução do auto de infração. Ocorre que o saldo mantido ele não teve enfrentamento diante das provas que foram apresentadas aos autos, no sentido de que houve uma interpretação fática errada por parte da fiscalização, quando da interpretação justamente dos estoques inicial e final nos exercícios tributados. Então, este recurso, na verdade, ele não se faz para dilações jurídicas e teorias acerca do ICMS, mas apenas para que se faça valer o princípio da verdade material e que se busque essa verdade material com o devido enfrentamento do que foi oferecido pela autuada e não foi nem mesmo enfrentado pela fiscalização e nem mesmo pela decisão de primeira instância. Não estou dizendo que não foi acolhida a prova por seu enfrentamento. Na verdade, a prova nem foi acolhida, nem foi avaliada. O que ocorre, de fato, isso está demonstrado em 15 anexos no processo, em 15 planilhas analíticas, é que houve uma interpretação errada, quantitativa, por parte da fiscalização, por conta de diferentes códigos que são imputados às mercadorias, quando elas são vendidas, por exemplo, de forma individual ou em embalagens com mais de uma unidade. Então, quando você recebe uma mercadoria de um soro fisiológico, você tem um código. Quando você recebe uma embalagem com 60 soros fisiológicos, você tem uma outra codificação. Essa codificação ela foi mal interpretada pelo auditor fiscal. Ele quantificou de forma errada esse recebimento de operações, o que chegou a uma distorção na quantidade de mercadorias no estoque da autuada no primeiro dia do exercício e no último dia do exercício. Isso faz com que tenha tido um erro, de fato, muito grave na fiscalização, de forma a manter um ICMS que não é devido. E, repito, a autuada, ela se socorre deste Tribunal de Impostos e Taxas por conta do não enfrentamento da demonstração que foi feita por meio de planilhas analíticas, demonstrando que as mercadorias que foram recebidas, elas constam devidamente do inventário da empresa. E esse inventário ele não foi simplesmente enfrentado. Se ele tivesse sido enfrentado, porém não acolhido, seria uma outra coisa. Mas nesta situação, a busca pela verdade material ela não se perfez, porque simplesmente o fiscal não analisou
o argumento da autuada de que as mercadorias tinham codificações diferentes, mas eram mesmas mercadorias e, às vezes, codificações que implicavam em quantidades diferentes dentro de uma certa embalagem, o que devia ser considerado quando você chega num estoque final. Se você adquire uma unidade de soro e uma caixa com 60 unidades, você tem 61 unidades e não 2 unidades. A caixa não representa uma unidade. Então, essa distorção por conta de constar em códigos diferentes quando se adquire uma mercadoria única ou uma mercadoria embalada com várias unidades, levou em erro. Espero que tenha sido levado em erro e não uma desídia da fiscalização em simplesmente desprezar a prova que foi feita, mas isso acabou causando uma distorção que deu a entender uma omissão de entradas quando não houve e, consequentemente, uma presunção de omissão de saídas quando também não houve. E, consequentemente, isso gerou uma cobrança de ICMS, então, que não existiu, não há imposto a ser pago. O estoque, o inventário, juntamente com as planilhas analíticas que foram assertivamente feitas para esse processo, elas pendem de enfrentamento, de análise. Então, justifica-se que o recurso ordinário seja convertido novamente em diligência para que a fiscalização enfrente e, se não concordar, que demonstre a sua não concordância, até para permitir o exercício da defesa pela autuada, porque não somente não foi enfrentada a documentação, como também não se sabe o que a fiscalização entendeu em relação a esse saldo mantido. Tão claras que foram as demonstrações da autuada. Então, nesse sentido, requer-se, em busca da verdade material que tem que ser perseguida no processo administrativo tributário, seja o julgamento convertido em diligência para nova manifestação e enfrentamento da fiscalização. Ou provido, caso os ilustres julgadores já se convençam de que as provas já estejam como estão, mostrando claramente o direito da autora da autuada de que não há ICMS a ser recolhido. Eu agradeço a atenção de todos e desejo um ótimo dia, uma ótima sessão. Obrigado. Doutor Walter, parabenizo pela sustentação. O doutor foi muito objetivo, demonstrou que conhece bem o processo. Eu vou, então, devolver a palavra para o relator. E aí, bom, enfim, doutor Rubens, se for o caso, bom, eu deixo para o senhor. Se o senhor achar melhor fazer um resumo do voto, se achar melhor ler o voto, eu deixo a seu critério. As levantadas pelo autuado, elas foram objeto de uma redução, como o doutor Walter mencionou, no auto de infração. Houve um recurso de ofício, inclusive, tá bom? Onde que o próprio fiscal reconhece que houve algumas situações onde havia uma cobrança indevida com relação aos códigos, etc. Então, houve essa análise, o auto foi reduzido, foi objeto de recurso de ofício, a representação fiscal concorda com essas reduções, e então eu já estou preliminarmente negando o provimento de recurso de ofício, que não há controvérsia em relação a essas reduções, tá bom? Então, ocorreu essa análise pretendida pelo contribuinte e foram corrigidos os equívocos que foram cometidos nesse sentido, tá? Então, isso não passou ao largo, não passou em branco. Eu vou passar, então, ao recurso ordinário, tá bom? Então, as questões de fato referentes aos supostos erros de codificação de mercadoria foram superadas no recurso de ofício, onde o fiscal analisou caso a caso e corrigiu as situações onde ocorreram esses equívocos. Essa redução, então, está sendo mantida aqui na minha decisão.
Então, cabe, inicialmente, analisar a alegação do autuado que os itens tratam da mesma mercadoria, tá bom? Que o item 1 seriam saídas de mercadoria desacompanhada de nota fiscal e o item 2, entrada de mercadoria desacompanhada de nota fiscal. Não há controvérsia que se trata da mesma mercadoria, certo? Entrou no período e teria saído em outro período. A questão é que o fisco está cobrando imposto nas duas situações, tá bom? Doutor Dilo, acho que seu áudio está aberto, se eu não me engano. Aí, nesse ponto, eu acho que a gente tem que analisar isso daí. Por quê? Se está se cobrando 18% na saída da mercadoria, esse 18% engloba todo o imposto incidente na cadeia dessa mercadoria, tá certo? Porque ele não tem crédito. 18% sobre a saída. E o fisco ainda está cobrando 18% na entrada da mercadoria, como uma responsabilidade solidária, né? E nesse ponto, eu vejo que cabe razão ao contribuinte, tá certo? Não é o caso de se cobrar duas vezes esse imposto. Cobrar solidariamente 18% na operação anterior e mais 18% pela saída. Porque quando você cobra 18% na saída sem crédito, está englobado todo o imposto que incide na cadeia da mercadoria. Então, você não precisa cobrar 36% sobre o valor dessa mercadoria, tá certo? Então, eu estou afastando o imposto exigido por solidariedade pela entrada da mercadoria sem nota fiscal. Mantenho o imposto incidente na saída da mercadoria sem documentação fiscal. 18% engloba tudo, tá certo? Estão falando assim de uma forma resumida, tá? Então, essa é a situação. O item 3, ele está sendo mantido, ele realmente se creditou sem observar os procedimentos corretos para fazer isso. Esse estudo do débito dele não foi feito da maneira adequada, então eu estou mantendo aqui, tá certo? Então eu dou parcial provimento ao recurso ordinário para afastar, então, esse imposto cobrado em duplicidade, na minha opinião, tá certo? É um voto antigo, me parece que eu ainda tenho que aqui acertar a questão da súmula 10, tá bom? Então, eu vou editando o voto aqui, se a presidente quiser ouvir aí os demais colegas, eu vou acertando isso daqui enquanto isso. Obrigado. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto e pela análise. Eu vou passar, então, a palavra para o doutor Rogério. O doutor Rogério quer fazer alguma observação? Gente, não, o voto do Dr. Rubens está bem objetivo, enfim, eu não tenho nenhuma consideração. Doutor Odilo? Também não tenho considerações. A representação está pedindo vista? Não. É para fazer manifestação? Isso, Sim. presidente. Deixa Ô, doutor Thiago, só um minutinho, eu vou pedir a edição do voto para a presidente, que enquanto isso. o senhor faz, já vou adiantando a edição aqui do voto. Deixa só ele. Isso que eu ia, exatamente isso que eu ia falar. Deixa só ele fazer a edição do voto e depois, se quiser já redigir e deixar pronta só para colar. Precisa de uma ação da Isso senhora. já está reduzida, presidente. Espera só, habilitar voto. Doutor Rubens, veja se está aí liberado. Está, obrigado. Um minuto. Desculpa, doutor Tiago.
Doutor Tiago, acho que estava Não, falando. é só a manifestação já está redigida. Assim que for possível, eu Tá bem, estou à disposição. tá ótimo. Obrigada. Acho que eu não ouvi o doutor Odilo. Ou ouvi? Não, eu me manifestei, Ah, sim. sim. Então, ficou alterado assim, a taxa de juros ao débito fiscal, aplicada ao débito fiscal, é objeto da nova redação da súmula 10 desse TIT, de forma que reduz os juros incidentes no AI para que sejam calculados pela taxa Selic e só. Deixa eu ver. Agora sim, eu vou conceder representação. Vamos lá, acho que já está aberto. Está aberto aqui. Aqui. Bom, em primeiro lugar, parabenizo, né, Dr. Rubens aí pelo voto. Creio que essa questão da exigência do imposto do item 2 me fez pensar bastante aqui. Falei, puxa vida, e eu vou divergir sobre isso, doutor. Então, pedimos vênia para discordar do ilustre relator quanto à exclusão da exigência de imposto atinente ao item 2. Aí eu falo que o item 2 é levantamento relativo ao ano de 2011, e ele se refere à omissão de entradas. E é exigido o imposto por solidariedade, ou seja, o imposto que deveria ter sido pago lá pelo fornecedor está sendo exigido por solidariedade. Já o item 1, ele se refere ao ano de 2012, né, o ano seguinte. E ele apurou diferença de saídas e é exigido o imposto que deveria ter sido pago pela autuada em suas próprias saídas, tá? Então, o imposto relativo ao item 2 não se confunde com o imposto relativo ao item 1. O primeiro diz respeito às entradas de 2011, ao imposto que deveria ter sido pago pelo fornecedor das mercadorias, mas não foi à vista da ausência de documentação fiscal, razão pela qual o tributo é exigido da autuada por solidariedade. Já o segundo diz respeito às saídas de 2012, ao imposto que deveria ter sido pago pela própria autuada, mas não foi, já que estamos diante de saídas omitidas ao fisco. Diante disso, parece-nos que estamos diante de situações fáticas e jurídicas distintas. Além disso, não se pode perder de vista que o levantamento fiscal não diz respeito a mercadorias únicas e determinadas, mas ao movimento real tributável de um período. Em outras palavras, ao analisar os estoques e todo o complexo de operações ocorridas no ano de 2011, o fisco identificou as omissões de entradas do item 2 e, sobre estas, exigiu o imposto por solidariedade. Da mesma forma, analisou os estoques e as operações ocorridas nos anos de 2012, identificou as omissões de saídas do item 1 e, sobre essas, exigiu o imposto que deveria ter sido pago. Entendemos não ser possível afirmar que as mercadorias alvo do item 2 seriam exatamente as mesmas do item 1, até porque este não é o escopo do levantamento fiscal. Entendemos que, ao apurar o movimento real tributável, o levantamento apenas verifica montantes globais, encontrando diferenças de entradas ou saídas e exigindo o imposto relativo a cada período,
promovendo a regularização de cada período. Mesmo no caso de contribuintes que comercializam apenas uma espécie de mercadoria, como, por exemplo, empresas do setor sucroalcooleiro, é bastante comum haver ora diferença de entradas, ora diferença de saídas, com a exigência de imposto, sendo pacíficas tais exigências no âmbito desse tribunal. Portanto, entendemos que o imposto exigido no item 2 nada tem a ver com o imposto exigido no item 1, razão pela qual merece ser mantido. E aí somos pelo provimento do recurso ordinário. Então, senhores, em resumo, o entendimento que eu tenho é que o levantamento fiscal ele se ocupa de montantes globais, né? E, às vezes, no setor sucroalcooleiro, a empresa só comercializa açúcar, né? Então, deu uma diferença de entrada num ano, deu uma diferença de saída no outro ano. Mas isso não quer dizer que ela está pagando sobre a mesma mercadoria, entendeu? Ela está pagando sobre aquela conta que foi feita, sobre aqueles montantes globais, sobre aquela diferença, sobre aquilo que foi apurado. Entendeu? Então, esse é o meu ponto. Por isso que eu acho que não existe assim duplicidade de cobrança, que é algo que foi alegado pela recorrente, né? Eu entendo que não há duplicidade de cobrança justamente por esse ponto, porque nós estamos falando de diferenças globais, apuradas matematicamente. Não é vamos dizer, um carro, né? Um carro que tem um número que foi tributado na entrada num ano e aí no outro ano ele foi vendido e foi tributado na saída. Não, é uma conta de estoques, entradas, saídas, em que vão sendo apuradas as diferenças, e aí cada período o fisco fala, ó, esse ano teve diferença de entrada, então calcula o imposto sobre a diferença de entrada. Esse ano teve a diferença de saída, calcula o imposto sobre a diferença de saída. Então, presidente, em rápidas palavras, aí, sem me alongar mais sobre o tema, esse é o meu ponto. Obrigado pela oportunidade. Doutor Tiago, parabenizo pela manifestação. Doutor Tiago sempre muito combativo, e é sempre interessante essa visão. Bom, mas, doutor Rubens mantém o voto? O áudio, só um minutinho que eu acho que o seu áudio está... Vamos lá. Tá agora escutando? melhorou. Sim, agora sim. Eu respeito a posição da representação fiscal, mas eu acho que nesse caso são, de fato, as mesmas mercadorias, o contribuinte aponta isso e o fisco não nega, né, que sejam as mesmas mercadorias. Inclusive, me estranhou um pouco essa metodologia do levantamento fiscal, porque quando você encontra diferença de entrada, o levantamento fiscal já tributa isso a 18%, não cobra por solidariedade da operação anterior. A regra do levantamento fiscal é tributar a diferença a 18%, né? A diferença de entradas e diferença de saídas, qualquer tipo de diferença que ocorrer, né? E nesse caso o fiscal ele dividiu a coisa, né? Bom, a diferença de saída eu vou tributar 18% na regra do levantamento fiscal, e a diferença de entrada eu vou cobrar por solidariedade da operação anterior. Me pareceu uma coisa, eu não sei, diferente, assim, estranha, né? E eu fiquei convencido, realmente, que se trata da mesma mercadoria que entrou e saiu sem nota fiscal. Então, eu acho que é satisfatório cobrar um imposto incidente na cadeia comercial completa, né? Então, é por isso que eu mantenho o meu voto, entendendo que há coerência também nas razões da representação fiscal. Muito bem, muito obrigada, doutor Rubens. Doutor Rogério, continua acompanhando o doutor Rubens. Sim, presidente. Doutor Odilo. Está sem áudio, doutor Odilo. Falhou o áudio. Acompanho o relator. Muito bem. Então, registradas as manifestações, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação.
Muito bem. Então, doutor Walter, o recurso conhecido, ou o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício não provido. Esse é o resultado. Doutor, deixa eu aproveitar, só perguntar. Eu estou vendo o doutor Celso aí no fundo? Sim. Doutor Celso, bom dia, doutor Celso, cumprimento. Muito bem. Então... Eu agradeço e eu me sinto dentro dessa casa, viu? Então, parabenizo vocês todos. Tite fez parte da minha vida numa época muito importante. 28 anos sentado, tentando fazer justiça. E é isso que eu espero do Tite, pelo apreço que eu tenho por vocês todos. Muito obrigada, doutor Celso. Muito obrigada. Prazer em revê-lo. Prazer também. Bom, então esse foi o resultado, doutor Walter. Muito obrigada. Obrigado, ótima sessão a todos. Obrigada para o senhor também. Bom trabalho. Dia, doutor Celso. Obrigada, bom dia. Aqui. Muito bem. Bom, senhores, então agora nós vamos para o último processo, 4041-896, TecPel, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Murilo está presente para a realização de sustentação oral. Já vi que o doutor Odilo me mandou aqui no chat as... Deixa eu ver. Eu vi isso em algum lugar, o número das folhas. 321, né, doutor? Então, eu vou fazer, enquanto o doutor Odilo faz um resumo aqui da apresentação do caso, eu vou registrar aqui um despacho para constar a sua procuração. Doutor Odilo com a palavra. Depois o doutor Murilo fará a sustentação. Doutor Odilo, acho que está sem áudio. Doutor, habilitar para fazer o registro do voto. Editar o relato. Já está disponível, né, doutor Odilo? Conseguiu? Sim, já estou fazendo. Como já havia sido mencionado anteriormente,
Trata-se de recurso ordinário, contendo 3 acusações, e a acusação seria deixou de pagar imposto, tendo em vista que o destinatário ele apresentou uma declaração que ele desconhecia as operações, que não havia sido realizado nenhuma operação. O auto foi mantido em primeira instância e a Quinta Câmara havia, então, dado provimento ao recurso de ofício, cancelando o auto de infração. Mas, por decisão da Câmara Superior, houve a republicação da decisão da Quinta Câmara, para constar que o julgamento foi convertido em diligência. E o que seria essa diligência? Essa empresa recorrente, ela fez uma denúncia que foi objeto de inquérito policial, dizendo que aquela declaração do destinatário negando as operações era falsa, e houve uma condenação judicial em relação ao marco aí que essa pessoa, que é o destinatário, dizendo que aquela declaração era uma declaração falsa. Então, a Câmara Superior entendeu, pela conversão do julgamento em diligência, para que fosse apresentado o resultado do inquérito policial. Isso foi feito, né, pela recorrente, inclusive a recorrente se manifestou, mas o que eu notei é que o processo não foi encaminhado para representação fiscal, porque ambas as partes foram intimadas, né, da decisão da Câmara Superior, mas a representação fiscal não foi aberto vistas para a representação fiscal. Então, eu entendi que houve uma falha, que a representação fiscal ela necessariamente tem que se manifestar nos autos. Então, nesse sentido, eu estou convertendo o julgamento em diligência. E por um procedimento que a gente, às vezes, tem adotado, não sei se seria, acaso acatado o meu voto, se seria conveniente fazer a sustentação oral agora ou num momento posterior. Doutor Murilo, bom, nessas condições eu deixo a seu critério se o senhor quer fazer a sustentação agora ou no retorno. No retorno, presidente, eu acredito que eu contribuo mais depois quando o processo for efetivamente julgado, até porque a gente não tem ideia de quanto tempo ele vai levar, né, doutora, para voltar. E eu prefiro falar no retorno, eu acho que vai ser mais produtivo, inclusive para a nossa defesa, presidente. Tá certo. Então, doutor, eu vou fazer outro despacho no processo e vou deixar aqui, porque eu já registrei a sua sustentação no sistema. Então, eu vou deixar outro despacho aqui no processo e no retorno, doutor. Antes de mais nada, deixa eu só perguntar, os demais acompanham a diligência? Sim. Doutor Rubens, sim. Doutor Rogério, sim. Representação? Sim. Alguma manifestação? Não, sem objeções, presidente. Eu acho, até parabenizo o doutor Odilo, porque é um processo cheio de idas e vindas aí, cheio de detalhes. Então, é importante a gente ter um tempo também para refletir um pouco mais sobre ele. Obrigado. Tá certo. Então, eu vou fazer isso, vou fazer um outro despacho aqui no processo, só para deixar registrado, tá bem, doutor? Doutor Odilo, só aproveitando, parabenizo também pelo voto e pela análise. Deixa eu só... Esse processo tinha sido pautado numa sessão que acho que teve Corpus Christi, né? Mas havia uma dúvida se acho que o doutor Tiago não punha a sessão ainda. Então, esse processo foi pautado, o único processo, numa sessão, acho que depois do Corpus Christi,
e não havia ainda uma certeza se teria sessão ou não. E acabou que na sexta-feira foi dado ponto facultativo, né? E essa sessão acabou não acontecendo. Bom, então já registrei aqui. Converter julgamento em diligência. Deixa eu só ver aqui, ok. Muito bem. Então, eu vou encerrar debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, doutor Murilo, processo 40.41.896, o julgamento foi convertido em diligência. Aí, quando esse processo retornar, doutor, vai ter oportunidade para fazer sustentação oral. Muito obrigado, doutora Tá Isabel. bem? Bom dia para o Bom dia a doutor, todos, bom bom final de trabalho semana. Obrigada. para todos. Bom, senhores, terminamos, né? Acho que já... Deixa eu só ver aqui, encerrar o julgamento. Voltar, deixa eu só... Muito bem. Então, senhores, não havendo outras considerações, eu vou encerrar a sessão de julgamento. Alguém tem mais alguma consideração? Registro? Não? Então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 19 de agosto de 2022. Agradeço a todos a dedicação, o empenho, o trabalho. Parabenizo todos pelos votos e até a semana que vem. Jailson, eu peço a gentileza de encerrar a gravação.